Isso aí, galera pontual. Curto isso, viu? Gosto de gente assim. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Tô colocando aqui onde nós paramos, que foi nos répteis. E aí a gente vai, que é o tempo certinho de vocês entrando. Vamos lá? Estamos em 7 já. Bom dia, Catarina! Estamos em 7. Cadê a galerinha? Cadê a turma? Onde está a minha turma que não chega? Estão se conectando, ok. Continuamos em 6. Vendo que a Melo está conectando o som dela. Deixa eu já compartilhar a minha tela, enquanto os colegas entram. Sim? E aí, gente, animados para Páscoa, que vai ser dentro de casa? Oi, ela tampou a câmera, olha só, eu vi que você tampou a câmera, oi! Vamos lá? Bora! Vou começar, tá, gente? Eu vou começar porque se eu não começo, depois a gente perde muito tempo, já deram 2 minutinhos. Não fala que foi mal, ó, te vi, fiquei feliz, vocês ficam tudo fechadinho aí, eu não vejo. Qual que é a intenção, né, da câmera ficar fechada, de que só aparece quem quer, óbvio. Mas, ó, te vi, então não fala foi mal não, foi legal. Só tu que me vê, opa, também te vi. Um dia que eu falo assim, vamos combinar o dia, tá? Pode ser depois da Páscoa, que com certeza a gente ainda vai estar assim, né? Vamos combinar um dia de no final na aula, todo mundo abrir a câmera para se ver, para dar oi, para dar tchau. Legal. Aí quem quiser se arrumar para esse dia se arruma, é óbvio, né? Bora então, gente, ó. Continuando eu na vida. Tu na vida se arrumando, né? É normal. É normal. Tu acha que eu faço o quê todo dia? Eu acordo, tomo banho para tirar a cara amassada, me arrumo, ó, que eu tô de óculos porque eu não enxergo. Quando eu vou escrever pequenininho, vou escrever na caderneta, vocês sabem que eu pego óculos. Mas, ó, tô maquiada, por quê? Ah, não dá para aparecer no vídeo com cara de dormindo, né? Não rola. Bora, gente. Continuando, né? A gente falou de anfíbios na aula passada. Vimos o Sapa Perereca e a rã, a diferença entre o Sapa Perereca e a rã. E hoje a gente vai falar sobre os répteis, tá? Olha aqui que bonitinho, tá vendo? Eu coloquei vários exemplares, porque é muito comum, por mais que a gente fale, não, professora, não é comum sim, você vê réptil aqui onde a gente mora, tá? Primeira coisa, eu posso dizer que eles são um grupo. Deixa eu já colocar meu fone antes que passe o caminhão do gás. Calma aí, gente, que o caminhão do gás ele insiste bem na hora da minha aula. E aí melhora bastante a hora que eu ponho o fone de ouvido, sabe? Tá muito ruído externo. Pronto, vamos lá. Então, os répteis foram os primeiros a realmente saírem da água, conquistar o ambiente terrestre, viver. Não, eles até estão na água, mas a maior parte deles sobrevive perfeitamente longe da água, só com o ambiente terrestre, tá? E aí eu vou primeiro falar das ordens, né, dos grupos deles, e depois
né? Eu falo das características em geral. Então, a primeira ordem que tem são os quelônios. Que significa falar? Quelônios significa falar que ele tem carapaça. O que é a carapaça? É essa casca aqui, ó, tá vendo? É essa parte de cima, extremamente rígida, e que eles têm também uma região rígida da mesma forma, só que na região do ventre, que é o que a gente chama de plastrão, tá? Então, essa região ventral, tá, dos quelônios, nós chamamos de plastrão. Aí, como exemplo, assim como eu brinquei e falei da tartaruga, ou da tartaruga não, da rã, da perereca e do sapo, aqui também eu resolvi colocar 3 representantes que fazem pequenas confusões: tartaruga, jabuti e cágado. Se você for parar para pensar, eles nem são tão parecidos, mas a hora que alguém fala para ti tartaruga, jabuti ou cágado, vem a mesma imagem na sua cabeça, né? Então, qual que é a diferença dos 3, da tartaruga, do cágado e do jabuti? As tartarugas, elas são predominantemente marinhas. Então, vocês percebem que aqui, ó, a pata dela, ela é adaptada para que ela consiga nadar, que é completamente diferente das patas do jabuti e do cágado, né? Então, essa pata da tartaruga é adaptada à água, tá? E principalmente aos locais mais profundos, né? Então, elas estão adaptadas à água marinha. Já o cágado, ele está mais em regiões de água doce, então ele sai mais da água, não percorre longas distâncias e, por isso, tem essa pata que não é tão desenvolvida para natação, digamos assim, né? Olha só a Catarina falando que já teve um jabutizinho, tá vendo? Tem saudade dele. E o jabuti que é terrestre, né? E a gente tem mania de falar, ai, professora, meu irmão ganhou uma tartaruga. Então, quando é pequeno, fala que tem uma tartaruga. Não, criança, você tem um jabuti. Você tem um jabuti, ou seja, um animal de ambiente terrestre, né? Terrestre. Aí deixa até eu olhar aqui, olha só, a Catarina colocou que ela teve um jabuti, tá certinho. Né? Mas muita criança fala, professora, eu tenho uma tartaruga. Será que ela tem um oceano na casa dela? Não. Então, ela tem um jabuti. Acaba que as pessoas falam e a gente confunde, né? E todo mundo é uma coisa que é cultural, a gente acaba replicando, né? Tudo que falam pra gente, mas tá errado, tá? O que a gente pode ser que tem em casa é um jabutizinho, não uma tartaruga, tá? Aí tem uma outra ordem, que são os quamata, que significa o quê? Que eles têm o corpo todo recoberto por escamas. E aí a gente consegue ver 2 exemplares aqui extremamente também conhecidos. Espero que vocês nunca tenham se deparado com uma cobra, né? Lógico, a não ser que vocês tenham ido até o Butantã ou até algum local para ver, e aí você vai realmente para ver a cobra, é muito legal, até para falar para vocês que se um dia demonstrarem interesse, a gente pode estar vendo isso com a escola, porque eles estão programando saídas culturais. Era o projeto do início do ano, né, que esse ano nós fizéssemos saídas culturais. Mas, diante de tudo que aconteceu, né, gente? Esse primeiro semestre a gente com certeza não consegue fazer, mas a gente tem o segundo aí. E é interessante que o Instituto do Butantã, ele... Então, a Catarina está falando que tem muita vontade. O Instituto do Butantã, ele abre alguns dias e horários para escolas. Então, tem um monitor, desde que acompanhado com os professores. Então, a gente faz a visita de todos os animais com o instrutor, né?
que acaba falando de todas as espécies, fala da produção de soros, né, que é para as pessoas que recebem picadas. Então, é extremamente interessante, é uma coisa que, se vocês demonstrarem interesse, a gente pode estar pensando nisso, né, até porque a gente está vendo zoologia esse ano, então é bem legal, né. Então, a gente consegue ver aqui as serpentes e os lagartinhos. Tem umas pessoas que rolam uns bichinhos desse em casa, né, gente? Rola uns negocinho desse aqui em casa. Não curto muito, mas a galera curte, e aí é uma questão de gosto, né? Desde que tenha comprado de uma forma legal, né? Isso é importante, que não tenha sido contrabando de animais, né? E que cuide direitinho do bichinho. E eu tenho ricocefália, que são animais que vivem na Nova Zelândia, que são os tuataras. Na verdade, parece uma iguana, tá? Ele parece uma iguana, mas a gente não tem dessa espécie aqui. Essa espécie, esse tipo de animal, a gente vê só pro lado da Nova Zelândia. E o que a gente tem aqui? Os crocodilianos, que são os crocodilos, e os jacarés. Ultimamente tem rolado até ali, né? No canal. Eu falo no canal, que acho que foi na Catraia que viram, né? Um jacaré, um crocodilo, sei lá o que foi, mas rolou de encontrarem. E aqui eu fiz a mesma coisa que eu fiz com as tartarugas, cágado e o jabuti, assim como com o sapo, a rã e a perereca. Eu coloquei qual é a diferença do crocodilo para o jacaré, né? Então, o crocodilo, ele tem por volta de 4 metros, ele é muito maior que o jacaré, né? Olha aqui a parte do rosto, né? Não é rosto nem que fala, né? Parte do maxilar mesmo, do focinho, sei lá como é que eu chamaria essa parte aqui do crocodiliano, mas enfim, olha só como ela é mais pontuda, tá vendo? O formato da cabeça é mais pontudo no jacaré, ou desculpa, no crocodilo, e mais quadrado, né? Mais achatado no jacaré, tá? Então, o jacaré é menor, ele tem por volta de 2 metros, tá? O maior que já se encontrou tem 3,5 metros, já o crocodilo se encontrou um exemplar de 6 metros, né? Além disso, a diferença também está nos dentes. Vocês conseguem perceber que o maxilar, que é a parte de baixo, né? É a parte de baixo da boca, não aparece o dente no jacaré, tá? No jacaré só aparece da arcada superior, da arcada inferior, que é o maxilar, não aparece, tá? Já no crocodilo eu consigo ver tanto o inferior como o superior. A hora que eles se cruzam, eu consigo ver os dois dentes, né? E o que mais? Que o jacaré a gente vê normalmente em água doce, né? Lidar melhor com os ambientes frios, até consegue lidar com os ambientes frios, mas o crocodilo ele não gosta de clima frio e ele fica mais em água doce ou em água salgada. Ele suporta as duas quantidades osmóticas, porque o que difere de uma água da outra, e vocês viram isso em algum momento lá no primeiro ano, quando vocês estudaram osmose, né? É que o que faz diferença é a concentração de sal, é o soluto. A gente conversou lá nos peixes que, de acordo com a concentração do soluto na água, o peixe aguenta mais ou menos, e aí está a diferença dos cartilaginosos para os ossos. A mesma coisa acontece aqui, né? Então, o crocodilo, ele consegue suportar as duas concentrações de água, tanto da água doce quanto a água salgada.
Já o jacaré, ele só suporta, ou osmoticamente, ele só aguentaria sobreviver numa água doce. Daí aquela história de que professora tinha um jacaré no canal aqui de Santos e foi visto pelos catraieiros. Não foi jacaré, foi crocodilo. Por que que eu digo que foi crocodilo? Pelas características do animal. Tá? A gente sabe biologicamente as características desse tipo de animal que foi encontrado aqui, né? Que apareceu na TV Tribuna, que todo mundo viu, não foi um jacaré, e sim um crocodilo, até porque estávamos no mar. A quantidade de sal naquela água era grande, então é osmoticamente dificílimo para um jacaré conseguir chegar aqui, né? Então, muito provavelmente seja um crocodilo. Eu me lembro de ter escutado algumas pessoas falarem assim: professora, até falaram que jacaré não fica na água salgada, que jacaré é água doce. Nossa, até jacaré tem aqui, né? Nossa, o jacaré é forte. Provavelmente era um crocodilo, tá, gente? Aí tem as histórias da Catarina. Catarina, todas as histórias são engraçadas. Quando eu era menor, eu ficava procurando jacaré em um condomínio cheio de mato, lá perto de Bertioga. Você tá brincando que você caçava jacaré? Você é muito louco, olha o perigo. Olha o perigo. Muito louca essa Catarina, hein, gente? Ela queria caçar jacaré, criança. Fácil, só um jacarezinho. Qual o problema? Né? Então, essas são as diferenças, ok? Característica agora de todos eles, né? A pele, primeira coisa. Eles têm uma pele que é queratinizada. Queratinizada é uma proteína que, na verdade, deixa a pele meio rígida. Para vocês terem uma noção do que é da rigidez, as nossas unhas são queratinizadas, né? Então, se você apertar, se cair alguma coisa na sua unha, dói. Você sente, você consegue ter sensibilidade, mas ela é rígida, né? Então, a nossa unha é queratina. A pele desses animais, dos répteis, é também queratinizada. Óbvio que é uma proteína, e para que eles têm essa proteína? Com a função de ser impermeabilizante. Para as duas coisas. Para o momento em que eles estão na água, também, né? E aí tá a grande diferença, né? Essa queratina faz toda a diferença para eles conseguirem suportar o local que eles estiverem, e também por conta do sol. Vocês já viram que jacarés, cobras, crocodilos, os jabutis, né? A gente tem eles pegando sol, né? Então eles têm essa pele queratinizada que acaba servindo até mesmo como proteção, tá? E lógico que essa pele deles tem uma função impermeabilizante, né? Então não permite a agressão, por exemplo, da radiação solar, né? Eles têm uma respiração já exclusivamente pulmonar, tá? Esses animais, os répteis, não têm aqueles 4 tipos de padrões respiratórios que é o que a gente viu na classe anterior, que são os anfíbios, tá? Eles são exclusivamente respiração pulmonar. O pulmão deles é dividido em 2 dobras, mas eles não têm alvéolos. Na próxima tela eu já coloco para vocês verem. Os olhos já começa a aparecer a glândula lacrimal. Para que tem essa glândula lacrimal? Já começa a umidificar, né? Já começa a ter uma umidificação no olho do animal. E eles têm uma membrana que chama membrana nictitante, que vocês percebem que o olho deles é fechado não só de cima para baixo, mas eles têm uma membrana que fecha assim, ó,
Tá vendo? Lateralmente, ela abre e fecha. É o que a gente consegue observar aqui, ó. Essa membrana fecha, eles têm duas membranas. A mesma que a pálpebra, né, que abre e fecha, então fecha o olho de cima para baixo, mas eles têm mais uma pálpebra que fecha, abre e fecha lateralmente. Para quê? Porque quando os répteis ficam muito tempo submersos, principalmente naquelas águas escuras de pântano, eles precisam enxergar para onde eles estão indo, já que eles não têm um sistema sensorial apurado como os animais anteriores, que ficavam parte na água, parte na terra, ou até mesmo viviam na água. Então, eles precisam enxergar, principalmente quando eles estão muito tempo nos pântanos, nas águas escuras. Então, o que eles fazem? Eles abrem a pálpebra, né? Eles abrem a pálpebra, que é a mesma que a gente tem, mas aí essa segunda membrana fica fechada e eles conseguem enxergar através dela, mas tem a proteção dos olhos, tá? Para isso é importante essa segunda membrana. Essa membrana aqui, ela chama membrana nictante. Aí vai falar, nossa, professora, que louco, né? A gente tem um restinho de membrana nictante. Se você abrir seu olho depois, e a gente vê aqui que a gente tem aqui no nosso cantinho uma carninha vermelhinha, uma pelinha, não tem? Isso aqui é um restinho de uma membrana nictante. A gente foi sofrendo, né? Foram surgindo as novidades evolutivas no grupo dos animais. Nós somos um animal, né? Somos mamíferos, então vão ficando resquícios. Então temos também a membrana nictante, que é essa pelinha rosinha, rosadinha que a gente tem aqui no canto do nosso olho, ok? Outra característica importante, eles são pecilotérmicos, ou seja, assim como os peixes, assim como os anfíbios, né? Eles acabam tendo a temperatura variando com o ambiente. E eles são ectotermos, ou seja, eles conseguem calor a partir do ambiente interno. Por isso, muitas vezes, os animais saem para tomar sol, tá? Então, eles conseguem a temperatura para o organismo funcionar a partir do calor do ambiente externo, ou seja, eles não conseguem produzir metabolicamente uma temperatura para o mecanismo interno deles, tá? Eles não são capazes de reduzir, então eles precisam retirar esse calor ou produzir esse calor de acordo com a temperatura corporal, tá? E a excreção? Eles excretam o quê? Eles excretam ácido úrico, que é um tipo de excreta que praticamente não elimina água, tá? Então, é a forma que eles têm de eliminarem a menor quantidade de água possível. E eles têm também a fecundação interna, ou seja, eles têm fecundação interna com desenvolvimento direto, não tem fase larval, mas alguns são ovíparos, ou seja, só colocam os ovos, e outros são ovovivíparos. Lembrando o que significa o ovovivíparo? É aquele animal que produz o ovo, que o ovo acaba se rompendo, né? O bebezinho, o filhotinho acaba saindo já de dentro da mãe depois que o ovo se rompe, né? Então, uns são ovíparos, outros são ovovivíparos. Quem são os ovovivíparos? Algumas serpentes. Aqui eu coloco um jacaré só para a gente ver a anatomia deles de uma forma geral, né? Que eles têm a parte nervosa já com encéfalo e cerebelo, tá? Aqui eu tenho a medula espinhal, vocês estão vendo aqui os ossinhos dele, né? A coluna, né? Aí a gente consegue ver também o que? O esôfago, a traqueia, o esôfago acaba vindo, né, aqui para o estômago, eu tenho o fígado aqui embaixo,
toda a parte de intestino onde sai a cloaca, ou seja, o orifício que acaba servindo para excretar tanto urina quanto fezes, né? Quanto está relacionada, acaba servindo para as duas coisas, urinas e fezes, e aí vocês veem aonde? Aqui o rim, que acaba desembocando na mesma cloaca, tá? Isso aqui é o rim, ok? E aqui o sistema respiratório pulmonar, que eu falei para vocês, o pulmão aqui bem bonitinho, com o tubo traqueal, que é esse mesmo tubo que a gente tem aqui, os répteis já possuem, ok? Uma outra coisa que é muito importante saber sobre répteis, muito importante de verdade, os ovos. Tá? Se tem uma coisa que pode cair em prova também sobre réptil, é falar sobre o tipo de ovo do réptil, que chama ovo amniótico, tá? Deixa eu ver quantas pessoas estão na aula antes de eu explicar o ovo amniótico. Tenho 14 participantes. Deixa eu ver qual dos 14 está dormindo. Quem tá aí, fala oi para mim. Dá oi. Quero ver o oi. Que foram demorando para chegar. Então, ó. Catarina, Dudu, Giovana, Barroso, Melo, Júlia, Gui, Heitor. Muito bem. Murilo, Stefano. Muito bem. Gente, o Miguel que entra pouco em aula, né? Só vi o Miguel um dia na minha aula, mas tudo bem. Ó, dos 14 eu tenho só 9 acordados. Dos 13 eu tenho só 9 acordados. Os demais acho que estão dormindo, porque cadê? Não me deram oi. Se não deram oi, não estão aí. Né? Então vamos lá, olha o líquido. Olha o ovo amniótico, gente, não parece já com a gente? Ó, Dudu tá me dando uma mãozinha assim, ó, dando oi. Oi, Dudu. Então, o ovo amniótico, ele tem uma casca, lógico, né? Todo ovo tem casca, professor, é óbvio, né? Que eu tenho uma casca. Essa casca aqui, ela serve para quê? Para impacto, mas ela serve para uma coisa importante. Como ela vai carregar o embrião, ela serve também para evitar que desidrate, porque ele precisa se desenvolver. Então, ela serve para proteger contra desidratação e o embrião não precisa crescer, ele tem cálcio. Também é fonte de cálcio a casca. Só consigo mandar para mim, não consegue mandar para todos. Olha, Maria Eduarda, isso daí é que eu acho que é porque é para mim, entendeu? Entendeu esse gesto assim, ó? Eu tô achando que é isso. Tô achando que não é pessoal, entende? Não é pessoal, é por isso que você só consegue mandar para mim, não é pessoal. Ai, gente, vamos brincar que é o que a gente tem para fazer hoje, né? Brincar com coisa séria, ou seja, vamos também conversar um pouquinho para acordar, né? Então, vamos lá. A casca serve para proteger contra impacto, para desidratação e também para fonte de cálcio para o animal se desenvolver, né? Aí, logo dentro do ovinho, eu vejo o quê? Uma membrana da casca. Para que serve essa membrana da casca aqui? Também é para evitar a perda hídrica, ou seja, para evitar a perda de água. Então, é proteção contra a desidratação. Sabe quando a gente vê fácil isso aqui? Quando a gente quebra ovo na nossa casa. Você vai fazer um ovinho na sua casa, não sei se você já quebrou ovo alguma vez na vida, sem ser na cabeça de alguém para dar ovada, né? Porque de repente só brincaram disso até hoje, não sei se todo mundo faz ovinho. Mas quando faz ovo, a gente vê direitinho essa membrana da casca. A gente vê perfeitamente, né? Que a gente não sai quebrando ovo de réptil, mas se a gente quebrasse, a gente viria da mesma forma, tá? A gente acaba vendo. Aí eu tenho, olha como é grande isso aqui, porque é uma coisa muito interessante. Tá vendo isso aqui, ó? Essa membrana que ela é mais espessa, se chama córion. O que é o córion? É como se fosse a placenta da mãe, sabe? É como se fosse assim.
é o que protege ele, é o que protege, na verdade, o embrião. É como se fosse a placenta. Nós, os mamíferos, a gente fica dentro de uma placenta, né? E aí o médico precisa romper a placenta para ter o parto. Os répteis ficam nesse córeo, tá? Que é um saco vitelínico que serve para proteção mesmo, tá? Ele tem vilosidades que vão envolvendo todo o endométrio e vão permitindo a transferência do nutriente da mamãe, né, do nutriente materno para o feto. Além disso, o córion ele vai se unindo com essa outra estrutura aqui que se chama alantoide, tá? Mas isso só acontece nos répteis e nas aves para formar o quê? O alantocórion. O que é o alantocórion? É quem vai fazer as trocas gasosas entre o sangue, né, da mãe e o do bebê, para que consiga fazer a respiração. Já nos répteis, né, e nas aves, o córion, ele fica logo embaixo da casca, né? E para que eu consiga fazer, né, as trocas gasosas, mas nos mamíferos é a placenta e também está relacionado com a remoção dos excretas do bebezinho, né? Então, vai tendo metabolismo, vai excretando, vai saindo por ali. Tá? Isso aqui se assemelha muito já com o que acontece nos mamíferos, tá? Aí tem uma câmara de ar, que é a reserva de ar para o embrião, né? Eu tenho ar para ele, tem o saco vitelínico, ou vitelo, que é essa parte amarelinha aqui, que é reserva alimentar principalmente por gorduras, ou seja, colesterol, lipoproteína e algumas vitaminas, né? Lembrem-se que o colesterol é muito importante para a fabricação das membranas celulares, para a produção de membrana celular. Toda membrana celular tem colesterol. Aí eu tenho também o alantoide, que é essa parte rosadinha aqui, que acaba ficando para guardar os excretas, né? E eu tenho o âmnio, que é essa ligação aqui das duas, tá? Do vitelo e do alantoide, que acaba servindo para proteger o quê? Contra traumas, lógico, o trauma que é choque mecânico, mas principalmente evitando a desidratação, ou seja, o ressecamento do embriãozinho. E aqui já no réptil eu tenho quase que uma estrutura extremamente detalhada e com estruturas parecidas com o que a gente vê no nosso caso, né, nos humanos. Nos mamíferos, na verdade, né, não sou só nos humanos, são todos os mamíferos. É que eu tenho hábito de comparar todos os animais com o corpo humano, né, para ficar mais fácil de compreender. Tudo bem? Só por desencargo eu coloquei aqui, ó, a diferença de peixes, anfíbios e répteis, as características que são comparativas, diferentes entre eles, né? Peixe, respiração branquial, em alguns pulmonar, anfíbios, branquial, cutânea pulmonar e bucofaríngea, já nos répteis, só pulmonar. A pele dos peixes tem escama e muco, pele de anfíbio, úmida, fina, não tem queratina, é muito vascularizada, tem muito muco. Répteis são secas, muita queratina, também tem escama, tem placa óssea, tem a carapaça, né? Os peixes, ovos com saco vitelínico, anfíbios, ovos com saco vitelínico, que são, agora, quando chega aqui nos répteis, eu já tenho saco vitelínico, o âmnion, o córion e o alantoide. Já é bem parecido com a nossa espécie. Peixe, só adaptação para o ambiente aquático. Anfíbio, adaptado para o aquático e para o terrestre. E os répteis terrestres, eles até entram no mar ou no rio, mas a habitação deles, desenvolvimento para o ambiente terrestre. Peixe tem nadadeira com raios ou barbatanas.
anfíbios têm nadadeira caudal, que é a larva, ou as patas, no caso dos adultos, e os répteis só as patas. Essas são as principais comparações diferentes nas 3 classes, ok? E aqui são os exercícios da página 276, tá? Um primeiro dele da Unicamp, que fala das cecílias, que são as cobras cegas, que são facilmente confundidas com serpentes, porque apresentam corpo cilíndrico e não tem patas, né? Se eu for analisar mais cuidadosamente, eu consigo diferenciar, porque as cecílias são anfíbios ápodos, ou seja, que não têm patas. 2 características são apresentadas exclusivamente pelas cecílias, que diferenciam das serpentes, que é o quê? A pele rica em glândula secretora de muco e a respiração cutânea, ok? Aqui, os anfíbios foram os primeiros vertebrados que conquistaram o ambiente terrestre, e aqui, com relação às características morfoanatômicas e fisiológicas dos anfíbios, para colocar verdadeiro e falso, a gente tem as 2 primeiras que são verdadeiras, as 2 últimas que são falsas. A que é falsa diz que a respiração do anfíbio é exclusivamente cutânea, e a gente acabou de ver que não, acabei de mostrar o quadro comparativo que não, né? E também fala que sapos, rãs, pererecas e salamandras se alimentam somente do fitoplâncton, e não é verdade. Até expliquei para vocês que os sapos, eles param, ficam aguardando o alimento, né? Ou seja, o animal que eles vão se alimentar passar, e eles têm aquela língua protáctil que acaba captando um animal, então eles não se alimentam somente do fitoplâncton, né? Então são as 2 que estão erradas, as outras estão corretas, tá? E no terceiro exercício, que é todas elas, né? O primeiro exercício é a Unicamp, o segundo é uma universidade federal lá do Paraná, estadual, e aqui também da UEL, que é do Paraná, que fala do aparecimento dos ovos, né? Então, sobre as características adaptadas à conquista do ambiente terrestre, que aparecem pela primeira vez nos répteis, eu tenho como alternativa correta somente a 3 e a 4. A 1 é perna locomotora e respiração pulmonar, não aparece nos répteis, e a 2, que é ectotermia, a gente já viu isso nos anfíbios, então também não é só nos répteis, ok? Alguma dúvida, pessoal? Por aqui, alguma dúvida? Alguém com alguma dúvida de réptil? Sim ou não? De boa, tranquilinho, né? Vou só olhar quem tá aqui na sala, eu e a minha chamadinha básica. Hoje só tá uma Ana, cadê a Ana Carolina? hein? A Ana Caroline só dormiu, foi passear a Catarina, Dudu, Melo, Barroso, Júlia, Dani, Gui, o lindíssimo. Henrique, quando voltarem as aulas eu vou te chamar de lindíssimo, porque agora eu já peguei a vibe de ler aqui, tá? Maria Eduarda. A Maria Vitória, ele deve estar bravo. Eu já vou ver o que vocês estão escrevendo. Calma aí, senão eu não consigo escrever aqui. A Maria Vitória, o Murilo. Todo mundo chamando a Henrique de lindíssimo, hein, gente? E a Stephanie. Todo mundo chamando o Murilo de lindíssimo. Deixa eu ver o que vocês escreveram. Tranquilo, pessoal. Boa Páscoa. Até terça que vem. Se cuidem, hein? Não passeiem na Páscoa, mas comam um chocolate. Boa Páscoa.